Rodrigo Arte. Ele é candidato a prefeito pelo município de São Lourenço do Sul, juntamente com o seu candidato a vice, Christian Jesper, que está aqui conosco, Jepsen, que bate o papo comigo a partir de agora. Serão 2 blocos de 20 minutos, com um intervalo de 5, para a gente tomar um café, dar uma relaxada e fazer o possível para que a gente possa, não só eu conhecer o candidato, mas todos vocês conhecerem e também conhecer as suas propostas, né? Porque um aperto de mão na visita durante a campanha é bom, tranquilo, é legal, mas acaba a gente não conhecendo profundamente quem é a pessoa que está apertando a mão e pedindo o voto. Por isso que agora, a partir de agora, eu converso com o Rodrigo Arte, candidato a prefeito de São Lourenço do Sul. Rodrigo, 20 minutos, muito bom dia. Bom dia, Fábio, bom dia a toda a equipe da Acústica FM. É um prazer estar com vocês hoje aqui, nesse dia de céu nublado, né? E a gente nos chama a atenção essa fumaça que está na rua também. Ontem ainda, né, Fábio, nós estávamos no interior do nosso município de São Lourenço do Sul e ainda conversando com o pessoal lá do nosso interior, né, a lua estava vermelha, né? Né? O sol está vermelho, né? Tá muito estranho, Onde é que vocês estavam caminhando ontem, Rodrigo? Ontem nós estávamos lá na Formosa. Formosa. Né? Formosa, é uma localidade no interior do nosso município. Sim. Lá o pessoal muito camarada, lá o pessoal muito bacana. A gente tem caminhado bastante no interior do nosso município, nos bairros do município. Tava muito legal. Quero também dar um abraço, né, Fábio, a todo o nosso povo de São Lourenço que está nos escutando, né? E todo o pessoal, minha família também, amigos, todo mundo. Coisa boa. Isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte, eu quero conhecer o Rodrigo e conhecer um pouquinho do Christian. E eu queria que tu te apresentasse, quem é o Rodrigo, por que tu está envolvido na política, qual é a tua vontade de ser prefeito de São Lourenço do Sul, hein? Olha, Fábio, a trajetória do Rodrigo começou, eu de origem, né, falar um pouquinho da minha pessoa, claro, né? Sim, eu de origem, eu sou músico. Né? Toquei muito tempo em uma banda que nós constituímos com meus irmãos, meus primos, né? O nome da banda era a Banda Estação 5. Inclusive lá nos anos de 2005, 2006, eu vim até a Acústica, né, para dar uma entrevista, mas aí, claro, que falar sobre o nosso CD, sobre nossos trabalhos, que legal, né? Que coisa boa. E eu era, inclusive, o comunicador e o cantor da banda até. Né? E foi uma fase muito bacana, assim, da minha vida. A minha família é uma família toda de músicos, né? Meu pai gaiteiro, meus tios, né? E na política, na verdade, o Rodrigo, eu passei a integrar a equipe de planejamento e meio ambiente do município de São Lourenço do Sul no ano de 2009, a convite do então prefeito Zé Nunes, né? A partir de então, integrei a equipe e trabalhei na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de 2009 até junho agora desse ano, que foi, né, o tempo que eu me afastei por conta do prazo eleitoral. Sim, né? Tu é servidor da prefeitura ou é contrato? Não de carreira, sempre fui servidor contratado. Qual é a tua formação, Rodrigo? Eu sou formado em administração de empresas, sou engenheiro civil e sou especialista em gestão e educação ambiental. Que legal, bom saber isso. E o teu vice, hein, o Christian? O Christian tá aí. O Christian é um camarada aí que a vida nos trouxe, né? O Christian, o pessoal nos pergunta muito assim, Christian, tu e o Rodrigo, vocês são parentes? E por incrível que pareça, sim. Nós somos primos segundos, né? As nossas mães são primas, né? E o Christian é um cara que eu conheci, né? Conheço desde pequeno, né? Então a gente tem uma proximidade muito grande. Sim. E, Rodrigo, por que você quer ser prefeito? Olha, Fábio, isso é outra coisa que todo mundo me pergunta. Na verdade, a proximidade com a gestão pública, ela traz para a gente uma visão mais ampla de como acontecem as coisas dentro do município, como o município se organiza, seja na malha urbana, seja no desenvolvimento da rede municipal de saúde, na rede municipal de educação, o município presta serviços os mais diversos. Quando você passa a integrar uma equipe, você tem uma visão de que, olha, se tu tem essa disposição de querer ajudar o teu próximo, quando tu está dentro da gestão pública, tu tem a impressão de que tu consegue fazer muito mais, desde que tu esteja aberto, né, e apto a isso. E esse meu período, essa minha permanência dentro da gestão pública do município foi alimentando, pouco a pouco, essa vontade de querer fazer mais e ajudar mais. Eu sempre me coloquei dentro da secretaria como um agente, né, de auxílio à nossa população, né? Claro que com toda a experiência que a gente vai adquirindo ao longo dos anos, né, vai chamando muito a atenção da gente o quanto a política é, sim, transformadora, né? Pois é, vou aproveitar a tua experiência, então, para ser o primeiro ponto da nossa conversa, que é a questão do meio ambiente. Sim. Nós moramos numa região privilegiada aqui na beira da lagoa, com essa serra magnífica, com agricultura muito diversificada na região, com turistas que circulam por aqui. Me fala um pouquinho sobre a situação no que diz respeito ao trato do meio ambiente de São Lourenço do Sul, como está hoje e como você, inclusive como profissional nessa área, experiente,
quer entregar São Lourenço daqui a 4 anos, caso eleito for? Olha, Fábio, a questão ambiental, ela é na verdade, ela é uma ferramenta muito grande, a legislação ambiental. A legislação ambiental é muito ampla. Nós temos leis federais, estaduais e municipais. Sim. Em São Lourenço do Sul, nós temos, né, como dom natural a gente proteger muito os nossos mananciais, beira de arroios, Lagoa dos Patos, né, com medidas de proteção mesmo, né, com fiscalização, né, dos mais diversos tipos. Mas eu sempre digo que quando a gente fala de meio ambiente, a gente precisa sempre ter um carinho e um trato e um cuidado muito grande, porque todos perceberam agora, muito recentemente, né, e foi sim um evento climático, tudo que aconteceu na nossa Lagoa dos Patos, né? A Lagoa dos Patos, né, ela encheu, ela expandiu a sua área de inundação, causando um transtorno enorme. As pessoas olham isso como eventos, né, localizados e que daqui a pouco não vão mais acontecer. Mas, na verdade, em 2011, nós já passamos por um evento extremo, eu já estava lá trabalhando na Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente e agora, novamente, nós passamos por um outro evento extremo. Isso nos liga o alerta e esse debate, na verdade, por mais que eu diga para ti que no nosso plano de governo está, sim, medidas, né, socioeducativas, ambientais, eu preciso dizer também que esse assunto é mais amplo, Fábio. A gente precisa amadurecer muito no estado do Rio Grande do Sul, um diálogo muito forte, muito amplo com os outros prefeitos de outras cidades, porque nós fomos impactados na região sul, né, as cidades que margeiam a Lagoa dos Patos, com 600 a 700 mil pessoas atingidas. Né? É muita gente. Né? O São Lourenço do Sul tem um contrato com a empresa de saneamento para a questão de absorver o esgoto cloacal e tratá-lo? São Lourenço do Sul, ele tem um contrato, assim como vários outros municípios, com a Corsan. A Corsan, no seu contrato, ela tem por obrigação tratar água e esgoto. Sim. Porém, o Estado nunca cumpriu com essa meta, nunca cumpriu com os dispositivos do contrato. E hoje, agora, claro que abriu um edital de licitação, uma concorrência, e a empresa AEGEA foi a vencedora. Essa empresa, a partir de agora, ela que assumirá a parte de tratamento de água e também de esgoto do município. O São Lourenço assinou o contrato, o aditivo de contrato? O prefeito municipal acabou de assinar esse contrato. Tá, e qual é a preocupação desse contrato iniciar o saneamento básico a partir de quando? Olha... Existe uma expectativa assim? Sim, essas ações são imediatas. A empresa ela tem um cronograma, né? A empresa AEGEA, né? Ela tem um cronograma a curto, médio e longo prazo de ações, né? Mas o tratamento de esgoto será totalmente captado através de separador absoluto, né? Que são aqueles, até para o pessoal entender, são aquelas redes e aquelas malhas que captam na frente da casa da gente, né? Através de tubulações e levam até uma estação de tratamento. Em princípio, as conversas que nós tivemos com eles, hoje a solução imediata vai ser essa. São Lourenço do Sul, como é que trata o lixo orgânico e o lixo reciclado? O lixo orgânico ele é tratado através de coletas, né, diárias, né, nos bairros. Nós temos em alguns locais do município, nós temos caixas coletoras, onde o pessoal deposita o seu resíduo orgânico, vem o caminhão da prefeitura e coleta. Formato de container, tá dizendo? Exatamente, formato de containers. Em outros bairros, claro que ainda é aquela coleta manual que os cidadãos eles colocam o seu resíduo na frente das casas, né? E aí a prefeitura vai lá e coleta. Mas isso é por uma questão de medida que os coletores não estão por toda a cidade ainda. Sim, e você como eleito prefeito, o que vai mudar no que diz respeito a esse trato do ambiente e do lixo reciclado ou não? O meio ambiente vai ter uma atenção especial para nós, justamente até pela minha formação e ter participado tanto tempo da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, né? Nós queremos instituir o Plano Municipal de Meio Ambiente, que ainda não temos lá em São Lourenço do Sul, e ele é uma ferramenta importante, porque a inicial dele é um diálogo grande com a nossa comunidade, para que a nossa população defina os caminhos que a gente deve adotar. Então, existem muitas coisas que nós precisamos fazer. Um plano municipal de manejo de arborização urbana também nós queremos instituir no município, até porque São Lourenço do Sul é uma cidade que tem... Eu poderia dizer assim, nós não temos tantas árvores nativas no centro da nossa cidade, nos bairros. Nós precisamos instituir um plano para que a gente maneje melhor essa população de arborização, no caso, né? E a questão do resíduo, nós queremos ampliar os coletores que hoje nós temos, porque nós precisamos ampliar e disseminar para os outros bairros.
Nós temos alguns bairros que têm os coletores, mas outros não. E nós precisamos também ampliar e colocar mais coletores seletivos, para que as pessoas coloquem o resíduo, né, no coletor de resíduo orgânico e também no coletor de resíduo reciclável. Nós queremos ampliar. Bom, falando nesse assunto, eu quero seguir na área de infraestrutura de vocês lá. Vamos lá. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque às vezes desenvolvimento quer dizer asfalto, às vezes quer dizer calçamento, às vezes quer dizer iluminação pública. Como é que tu vê a situação atual de São Lourenço e o que tu queres, tu e o vice, querem fazer para mudar ou melhorar o que diz respeito à parte de infraestrutura de São Lourenço? Olha, Fábio, a gente vem adotando uma política, nós desenvolvemos uma política de pavimentação urbana muito eficiente nos últimos anos aqui no município. A gestão atual, a gestão do PDT, nós temos um ganho de mais de 300 quadras pavimentadas, seja de bloco Unistein, que é aquele bloco lisinho, né? Sim. E também com asfaltamento de vias. Na verdade, isso é um dado histórico. Né? É um dado histórico. Nenhuma gestão anterior fez o que se fez hoje dentro do município de São Lourenço do Sul. Sim. E o Rodrigo, na verdade, o Rodrigo Arte, como eu sou engenheiro civil e participante da Secretaria de Planejamento do município, né, eu sou um dos grandes responsáveis, junto ao lado do prefeito Rudinei, de a gente implantar essa política muito, muito bem sucedida e que nós queremos ampliar. Né? Sim, esse calçamento ele é feito com recurso próprio, recurso em parceria com os moradores, com os proprietários, como é que é? Sim, ele é feito através de alguns caminhos orçamentários que a gente chama. Uma parte é através de uma política de pavimentação, de uma lei do PAC Pavimentação, que é o PAC, que é a pavimentação comunitária, onde os moradores participam. Eles pagam uma parte da pavimentação e outra parte o município, no caso, aporta com esse valor. Por que nós dissemos que é uma grande articulação política? Porque até isso, Fábio, quando tu vais conversar com os moradores de uma determinada rua, tu precisa saber se eles querem pavimentar também, até porque eles vão participar e vão pagar. Uma outra parte desse recurso, ele vem através de emendas parlamentares. Sim. Eu vejo muito candidatos falando que, né, mas nós fomos os que melhor articulamos emendas parlamentares no nosso governo. Na verdade, muito do que foi feito foi com a articulação do PDT junto ao governo federal e junto ao governo do estado. Nós pavimentamos mais de 300 quadras nesse sentido no município. E também tem algumas pavimentações que são feitas através de recursos de financiamento, feito junto à Caixa Econômica Federal, algumas instituições financeiras, né? E que hoje está, né, essa política de pavimentação muito bem implementada. Bom, falando em pavimentação, iluminação pública, São Lourenço do Sul tem tido avanço nesse assunto para poder conquistar melhoramento e automaticamente economizar energia? Olha, nós precisamos implantar algumas medidas, Fábio. Nós avançamos em alguns pontos. Teve vias do município que nós implantamos iluminação de LED, que hoje seria, né, a prática mais econômica a ser aplicada, né? Mas nós precisamos avançar, sim. Nós passamos por um período onde a gente teve problemas em licitações, né? E que se demorou muito a adquirir equipamentos, assim. E isso, por um tempo, a gente percebe ainda em alguns bairros uma falta de iluminação. Claro que percebe e a gente está atento a isso. Mas é possível, sim, a gente implantar medidas, né, e está no nosso plano de governo também, a contratação de mais equipamentos, mais empresas, para a gente fazer consórcios, né, para a gente articular medidas para a gente ampliar a iluminação do nosso município, né? Muitas vezes, tu fala uma palavra interessante que é a questão da licitação. Agora mesmo estava falando com a advogada de Anambaré, o grande gargalo de uma administração pública é a forma de licitar as coisas, de adquirir ou de contratar. Como é que tu vê a questão da administração do prefeito, da prefeitura? Por exemplo, você acha que é importante a prefeitura ter os seus equipamentos, conseguir isso aí com o seu funcionário? Ou tu acha que a atividade terceirizada das prefeituras, elas podem dar agilidade e melhorar o atendimento à população? Como é que é o teu ponto de vista sobre isso? Olha, a licitação, ela é um caminho e não é uma questão de lei, são leis federais, né? São leis que, né, eu vejo muitos candidatos e na eleição isso até é saudável, né? Cada um dá a sua opinião e traz o que acha, né? É por isso que eu estou te perguntando a tua opinião. Mas as licitações, Fábio, na verdade precisa de uma observação muito grande, porque quando você quer implantar um projeto dentro do município, eu vou falar de forma bem clara, quando você vai elaborar um projeto e você pretende comprar algum maquinário, qualquer coisa, vou dar até um exemplo, tu quer comprar um trator para o município, né? Sim.
Esse estudo ou esse trabalho, esse projeto, ele passa pela elaboração de um plano de trabalho, e aí nós precisamos de técnica para elaborar esse trabalho, e no momento que esse plano de trabalho é mal construído, a licitação depois ela fica comprometida. Ou seja, por que nós vemos tantos gargalos com os processos licitatórios? É falta de profissionais que estão aptos a desenvolver esses programas de trabalho. Sim. Por isso que nós precisamos investir dentro do município em capacitação dos profissionais. Quanto mais profissionais habilitados nós temos dentro do município, mais os processos transcorrem de forma natural. Certo. Isso é importantíssimo. Agora, eu preciso admitir que em muitos casos, e está também no nosso plano de governo, a terceirização de serviços ela vem sim a somar e hoje é uma alternativa. Nós temos um caso, e hoje se comenta muito no estado do Rio Grande do Sul, e lá em São Lourenço a questão da CE Equatorial, que é um exemplo. Né? Nós tínhamos uma realidade estabelecida onde a CE, aos trancos e barrancos, ela era pública, mas ela conseguia aportar o serviço, ela conseguia entregar para a população o serviço. A CE Equatorial, ela tomou conta, né, através de um edital de licitação do governo do estado, e ela não consegue estabelecer ou prestar o serviço conforme a gente queria. A gente percebe, é falta de luz toda hora, redes, né, com defeitos, postes sendo trocados, né? Então, mas eu preciso dizer também que mesmo que seja, né, uma evolução dos serviços, ainda assim é um caminho. A terceirização, ela entra bem dentro do setor público desde que muito bem fiscalizada. Se ela for fiscalizada, os contratos forem fiscalizados de forma efetiva, aí sim nós temos um reforço muito grande para trabalhar dentro do sistema público. Muito bem. Como é que está o comprometimento da Prefeitura hoje na questão das finanças, da organização financeira da Prefeitura e o que se pretende fazer para o próximo ano, em função de tudo o que aconteceu esse ano? Todos os administradores terão que se reorganizar. Eu queria saber o seguinte, a parte financeira, estrutura da Prefeitura, quantidade de funcionários, concursos públicos, piso de categorias como magistério, como é que você vê isso e o que pode se fazer do próximo ano? Eu vou começar assim, Fábio, a base do nosso plano de governo, o que o Rodrigo quer para São Lourenço, o que o Christian quer para São Lourenço? A base do nosso plano de governo é estabelecer o desenvolvimento econômico dentro do município através da criação de uma secretaria, né, da transformação, na verdade, de hoje a Secretaria Especial de Gabinete, transformá-la em Secretaria de Gestão e Desenvolvimento Econômico. Por quê? É importante que as pessoas saibam disso e tenham em mente qual é a nossa proposta. Nós precisamos aumentar a arrecadação do município, nós precisamos atrair empresas para o município, nós precisamos atrair empresas para a região sul do estado do Rio Grande do Sul. Para isso, nós precisamos, sim, de uma secretaria experiente, com profissionais capazes de fazer essa articulação de negócio. Isso é imperioso dentro do município de São Lourenço. A renda própria do município. Exatamente. Até porque eu não sou muito a favor, Fábio, não gosto de aumento de impostos à nossa população. A gente precisa, sim, aumentar a arrecadação através de incentivos para que empresas venham até o município. Qual é o impacto que isso gera dentro do orçamento? Nós pegamos uma prefeitura, e eu digo nós porque eu faço parte da gestão do PDT. Nós pegamos uma prefeitura sem crédito nenhum no mercado. Nós tínhamos dívidas enormes na base de 38 milhões de reais. Dívidas de fornecedores que não foram pagos, né, e hoje entraram na justiça e virou precatório. E essas dívidas terão que ser pagas pelas próximas gestões. O orçamento, a gente conseguiu equilibrar esse orçamento. Hoje, a prefeitura é um município que tem crédito no mercado. Nós não temos mais dívidas com fornecedores. Os fornecedores são pagos em dia. Isso é muito importante porque um município, a prefeitura municipal, assim como uma empresa privada, é uma empresa pública e precisa ter seu crédito. Ela precisa ter a sua base orçamentária muito sólida. E isso nós temos. A prospecção que eu e o Christian trazemos, a partir de agora, é sim investir em desenvolvimento econômico, porque eu tenho certeza que a base agora para São Lourenço avançar, e avançar de forma eficaz, né, que a população sinta e perceba isso, é o desenvolvimento econômico. E eu vou dar um exemplo rapidinho, Fábio, que é o seguinte. Há pouco tempo atrás, uma empresa que trabalhava com essa instalação dessas torres de energia elétrica, né? Sim. Ela se estabeleceu em São Lourenço com de 300 a 350 funcionários, né? Ela se estabeleceu em São Lourenço, ficou por lá por 4 anos, a Elecnor,
E junto com esses funcionários vieram os familiares desses funcionários. Eles começaram a captar trabalhadores dentro de São Lourenço, algumas especialidades que não tinham profissionais dentro de São Lourenço, eles captaram de fora, mas essas famílias se estabeleceram em São Lourenço. Ou seja, a nossa população de São Lourenço sentiu uma modificação enorme dentro do município. Eram casas alugadas para o pessoal ficar, veio as famílias e aí se somatizou mais ou menos em torno de 800 pessoas novas que estavam indo para academias de ginásticas, comprando em açougues, comprando em mercados, e a economia do município aqueceu. Este é o efeito de quando você traz uma empresa, começa a industrializar o município, você aumenta a arrecadação. Foi um período muito bom dentro de São Lourenço, a gente percebeu esse ganho, só que nós precisamos estabelecer de forma efetiva e sempre. As empresas precisam se estabelecer em São Lourenço para que a gente tenha um desenvolvimento econômico. Bom, eu vou deixar esses 35 segundos para o próximo bloco, que falta agora. Estou conversando com o Rodrigo Arte, candidato a prefeito de São Lourenço do Sul, e nós vamos trazer outros temas no próximo bloco. Temas esses que são imperativos a gente conversar com o Rodrigo a respeito sobre as novas ações que serão feitas caso ele seja eleito prefeito de São Lourenço. Então, rápido intervalo e já voltamos. Eleições 2024. Acústica FM. Oferecimento Cindy Lojas Costa Doce, a voz do comércio. Bom, o papo é com o candidato a prefeito de São Lourenço do Sul, Rodrigo Arte. Ele que é do PDT. No primeiro bloco fez uma apresentação sobre a história da vida dele, do seu vice. Falamos sobre alguns temas, né? E eu deixo por final agora esse segundo bloco para falar sobre os temas assim, que eu também acho importante, que é a união da metade sul do Rio Grande, a união dos municípios da Costa Doce, desenvolvimento, turismo, qualidade de vida e assim por diante. Rodrigo, mais 20 minutos para o nosso bate-papo a partir de agora. Vamos lá? É desenvolvimento econômico, tá? Sim. E eu junto aí também o gancho do turismo, o gancho da industrialização. E eu queria saber de você, o que São Lourenço tem feito para isso e o que vocês pretendem fazer caso eleito? Olha, Fábio, o turismo no nosso município, ele existe porque São Lourenço, na verdade, tem um grande dom, né? Nós temos a nossa Lagoa dos Patos, nós temos uma colônia, um interior do município muito diverso, nós temos, né, programas e algumas ações que foram muito bem implementadas durante o nosso governo e que a gente quer avançar. A respeito da industrialização, e aí eu vou remeter de novo à minha fala, que eu estava comentando há pouco tempo atrás, nós entendemos que sim, que São Lourenço, por mais que ele tenha esse dom natural para o turismo rural, né, nós precisamos sim trazer e atrair empresas para São Lourenço. Nós já tomamos medidas, nós temos uma área, Fábio, lá em São Lourenço, que nós conhecemos como a área do Distrito Industrial. Em outros governos passados, se tentou fazer o licenciamento dessas áreas. Se chegou até um ponto que se tinham algumas licenças para essas áreas. Nós chegamos a ter a licença de instalação dessa área do Distrito Industrial. Agora, um Distrito Industrial, depois que você tem a licença do Estado, a licença de instalação, você precisa implementar ele, você precisa instalar ele. Como tu faz? Tu abre ruas, tu faz a rede de drenagem, tu bota postes de luz, tu pavimenta essas ruas para entregar para as empresas que querem se alocar em São Lourenço do Sul. Acontece que o governo na época não fez, né? E esta área ela ficou sem licença ambiental e ficou uma área de São Lourenço sem nenhum tipo de utilização. Qual é o tamanho do Distrito Industrial de São Lourenço? O distrito, ao total, ele tem 50 hectares. São 50 e poucos hectares, assim. Sim. Né? Está na BR-116. Na BR-116, exatamente. Qual a providência que nós tomamos a partir de então, Fábio? Nós estamos, já foram feitos alguns processos que passaram pela Câmara de Vereadores, aonde a gente aprova e estabelece a concessão de lotes do Distrito Industrial original para empresas que queiram se alocar em São Lourenço do Sul, queiram investir em São Lourenço do Sul. No momento que nós começamos os diálogos e as empresas vieram buscar São Lourenço, cada empresa que veio, a gente passou por uma aprovação, foi feito um projeto, passou pela Câmara de Vereadores e se concedeu algumas áreas. Foi concedido áreas para Cotribá, foi aprovado na Câmara de Vereadores, a nossa Cotribá, que o pessoal conhece, né? Nossa empresa de sementes, e também para Copar Pomerano,
né? Essas duas empresas já têm as suas áreas, né, com a concessão pronta e aprovadas na Câmara de Vereadores. Acontece que o parcelamento de solo, a regularização do distrito industrial, ele está emperrado justamente porque tem uma empresa que tem um terreno lindeiro e que essa empresa não assina a parte lindeira. Quando você vai regularizar um lote, você precisa que todas as pontas dos seus vizinhos assinem a concordância com esse parcelamento de solo. Mas nós temos uma empresa que hoje está ao lado do distrito industrial que se nega a assinar e o município teve que judicializar isso. Hoje essa empresa foi acionada judicialmente para que ela assine, para que a gente possa tocar o distrito industrial e tocar essa alocação dessas empresas para frente. Inclusive, Fábio, essa empresa é apoiadora de um dos candidatos e se nega a assinar esse distrato, esse parcelamento de solo. Mas agora nós já temos uma audiência marcada no dia 13 de outubro e aí eu tenho certeza que vai sair. Bom, na industrialização da metade do sul é uma coisa importante. Como é que você vê, por exemplo, a união de prefeitos da região, da Costa Doce? Tu acha que Pelotas, Camaquã, São Lourenço, Barra do Ribeiro, tem que trabalhar unida justamente para isso? São concorrentes, por exemplo, na atração de negócio, mas ao mesmo tempo trabalham juntos em questões parceiras, questões de vínculo comum. Eu vejo muito a nossa política, e aí é político, né, esse assunto, né, Fábio? Eu vejo que a nossa política, nós precisamos de mais... não basta a união, mas nós precisamos de pessoas mais especializadas, pessoas técnicas, assim, dentro dos cargos que ocupam, né? Eu vejo que os prefeitos da região sul, eles têm sim uma proximidade muito grande, mas eles ficam sufocados nas suas pastas com as demandas dos municípios e aquele debate, aquele diálogo, né, mais a nível de estado, ou pelo menos de região que deveria acontecer, ele não acontece. Nós temos as instituições, a Zona Sul, nós temos, né, várias instituições que tentam realizar esses debates, né? Mas eles não acontecem conforme deveriam, e isso é um prejuízo muito grande para a nossa região sul, né? Rodrigo, alguns assuntos delicados que nós temos que falar. Assunto de saúde. Como São Lourenço está hoje com o atendimento dos seus cidadãos do município de São Lourenço? Como você vê que pode avançar isso nos próximos 4 anos? Eu, como engenheiro civil, Fábio, né? Aí tu vai dizer, ué, mas o que tem a ver o engenheiro civil, né? Mas eu olho as instituições públicas. Eu olho que, assim, para a gente trazer um bem-estar e avançar em qualquer área, seja na educação, na saúde, nós precisamos dar estrutura para as nossas instituições públicas. E aí eu me remeto a minha fala aos postos de saúde, né? No caso, a nossa policlínica, que hoje nós temos em São Lourenço, né? Que ela atende a baixa complexidade, né? E a toda a rede municipal de saúde. Nós precisamos investir em equipamentos e estrutura para que a gente consiga crescer. Especialidades tem em São Lourenço? Nós temos algumas especialidades, sim. Tem como melhorar isso? Tem como melhorar. Nós temos no nosso plano de governo, inclusive nós pretendemos fazer convênios com o Estado, fazer convênios inclusive com a nossa Santa Casa também, para que a gente traga outros especialistas para São Lourenço. Mas eu tenho algumas notícias também, Fábio. Nós já temos conquistado já 2 novos postos de saúde e a ampliação de outro também. Será instituído um posto de saúde lá no distrito de Santa Isabel. Nós temos um posto já aprovado e também no bairro lá na rua Moleno Crespo, lá no Passo dos Bairros também. Nós vamos estabelecer 2 postos de saúde novos que já estão aprovados e com o recurso pronto para isso. A relação da prefeitura com o hospital lá, com a Santa Casa, como está e o que pode se evoluir nisso? O Christian e o Rodrigo, né, a gente pretende estabelecer uma relação muito cordial com a Santa Casa. Nós precisamos disso, né? Nós precisamos porque a policlínica que existe hoje, ela é um atendimento de baixa complexidade que antes era feito dentro do hospital. O hospital, por uma questão de discurso, de debates, de conversas com o atual prefeito municipal, entendeu que não era, no momento apropriado, estabelecer o convênio. O convênio que existia entre Santa Casa e município. Fez com que o município tomasse providências e tirasse a baixa complexidade de dentro do Hospital da Santa Casa. Hoje nós temos um estabelecimento, Fábio, que é muito interessante. A policlínica, ela atende hoje de 3.500 a 4.000 atendimentos por mês. Se hoje nós pegarmos, e eu tenho dito em nossas conversas que porque muito se pergunta, Rodrigo, se tu te eleger, tu vai acabar com a policlínica? Tu vai acabar e mandar baixa complexidade de atendimento de volta para dentro da Santa Casa?
Eu falo de forma muito firme isso, Fábio. Quando se trata de saúde, não se fala em fechar portas. Nós temos que abrir portas. A Policlínica ela continuará, sim, atendendo no município de São Lourenço do Sul e hoje atende muitos cidadãos. E ela faz um serviço muito importante que hoje, se nós deslocássemos esse serviço de volta para dentro da Santa Casa, nós traríamos para a Santa Casa um sufoco muito grande. Então, nós precisamos ser maduros e conversar sobre isso. Nós precisamos ampliar o serviço da Policlínica. Pois é, aí eu quero falar o seguinte, nós estávamos falando no intervalo aqui sobre as distâncias, sobre o tamanho das estradas, a quantidade de estradas que tem em São Lourenço. Como atender melhor o paciente que mora no interior, Rodrigo? Olha, o nosso interior do município, nas nossas caminhadas, a gente tem ouvido muito deles, né? E agora, esse posto novo lá de Santa Isabel, que a gente traz mesmo, ele vai trazer, né, mais atendimento e vai desafogar alguns outros postos. Isso é uma medida importante. Mas os nossos postos de saúde, como eu estava falando em infraestrutura, a gente precisa ampliar os serviços e até também com profissionais. A gente precisa ampliar um pouco a gama de profissionais dentro dos postos de saúde e, claro, ampliar suas estruturas, né? Mas quando a gente trata do nosso interior do município, e é importante dizer, o pessoal tem uma visão e uma queixa muito grande com estradas, né? Os últimos tempos eles foram muito difíceis, nós tivemos muitas chuvas e é difícil de se manter estradas. Uma medida que nós trazemos Quantos agora... quilômetros de estrada tem em São Lourenço? Nós temos 2.800 quilômetros de estradas que a Prefeitura precisa dar manutenção. E a nossa medida que nós propomos no nosso plano de governo é a terceirização dos serviços de estrada. Nós queremos contratar equipes com profissionais, com maquinário, para que esses contratos, uma vez estabelecidos, eles atendam as estradas do interior do município. Mas isso não significa que nós, né, botaremos na reserva lá o pessoal que hoje é de carreira e que trabalha. Não é isso. É um reforço para o nosso parque de máquinas através de contratos terceirizados. Tu acha que, então, a questão estrada em São Lourenço do Sul, 2.800 quilômetros, está dizendo, elas podem e deverão ser melhoradas o atendimento da população, travessões, estradas vicinais dentro de São Lourenço? Exatamente. Até porque, Fábio, é o que a gente ouve muito do pessoal e a gente sabe disso. Nós estamos há muitos anos dentro do município e a gente percebe isso. Por que eu fiz esse link? Porque quando tu quer acessar um posto de saúde, por mais que ele esteja bom ou numa situação que precisa de melhoras, uma das grandes coisas que nós precisamos estabelecer dentro de São Lourenço são as estradas. A gente sabe que aqui em Camaquã, nos municípios de Canguçu, a realidade é igualzinha. E para a gente poder, para a família poder levar, né, a sua criança, né, daqui a pouco os idosos até o posto de saúde, nós precisamos de boas estradas. Então nós precisamos sim solucionar, ou pelo menos trazer mais eficiência para os serviços de manutenção de estrada. Terceirização no serviço de estradas, então. Melhorar, atender melhor essa questão. Agora, o que é o seguinte, como é que tu faz para reter o homem no campo? Porque nos municípios houve uma migração de muita gente do interior para as cidades, e principalmente aí que é o grande delicado é o assunto do jovem que quer deixar o campo. Como fazer isso reverter? Para que a família continue no campo, trabalhando, produzindo, até criando alternativa de produção, uma pequena indústria familiar, de agronegócio, possa se manter em São Lourenço. Nós queremos criar, no interior do nosso município, Fábio, o gabinete rural. Nós queremos que o prefeito municipal e o vice-prefeito estejam lá no nosso interior pelo menos uma vez por semana atendendo, para estar perto da população e entender os seus anseios. Junto ao gabinete rural, nós vamos montar a Sala do Empreendedor Rural, com técnicos e especialistas que estarão à disposição do nosso jovem empreendedor do meio rural, para que eles tenham caminhos. A gente ouve muito nas nossas caminhadas que o pessoal quer, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, diferente. O pessoal já me disse assim, Rodrigo, eu queria fazer um parque, um hotel fazenda. Como é que eu legalizo isso? Como é que eu faço a burocracia disso? Bom, nós vamos trazer no nosso governo a Sala do Empreendedor Rural, que é um espaço onde esse jovem empreendedor, ele acessará para que ele tenha informações e um norte, ele tenha um direcionamento de quais são os caminhos burocráticos para que ele abra essa empresa. Para nós isso é importante, é martelo batido, nós queremos ingressar no nosso interior de forma muito eficiente, muito eficaz, para que a gente esteja pertinho do nosso agricultor para poder auxiliá-lo. Como é que é hoje a proporção de famílias, de população de São Lourenço, interior e cidade? Como é que é o grau
50-50? Como é que é hoje? Historicamente, o município de São Lourenço do Sul tinha uma fatia de 50-50%, né, no interior e na cidade, mas a gente sabe que no último censo do IBGE houve uma alteração, né, e hoje nós temos uma população maior na cidade, né, muito por conta do que tu falou, por conta do êxodo, né, rural, né. Muitos jovens querem sair do interior justamente por algumas dificuldades que enfrentam, né. Hoje a proporção 60-40, mais ou menos? Mais ou menos por aí. Mais ou menos. Mais ou menos por aí. O que o interior clama para vocês como candidatos? Isso é interessante, assim, porque a hora que tu bate na porta e pede voto, o interior, como a cidade, se manifesta. O que o interior pede para os candidatos a prefeito de São Lourenço do Sul? Eles nos pedem assim, ó, Fábio, basicamente, eles pedem estradas boas. Eles dizem isso, olha, nós queremos estradas boas para que a gente possa levar os nossos familiares nos postos de saúde, para que a gente possa levar nossas crianças, né, às escolas, para que a gente possa acessar o centro urbano do município. Basicamente, são estradas e saúde. E aí, quando eu falo em saúde lá no nosso interior, Fábio, isso é a medida para as estradas. Eu acabei de contar que a gente quer fortificar o nosso parque de máquinas através de terceirização, mas a saúde a gente também está muito atento. Nós precisamos melhorar o nosso sistema de emergência. As pessoas, às vezes, chegam nos postos de saúde do interior e precisam marcar fichas. Nós queremos acabar com isso. As pessoas que precisam e têm emergência, elas vão e serão atendidas imediatamente. Nós precisamos melhorar isso. E, para isso, nós precisamos investir primeiro em estrutura e também em equipes. Isso nós precisamos fazer. Sobre o interior ainda, como é que é as escolas, a questão de ensino para quem é morador do interior de São Lourenço? As nossas escolas municipais, elas são modelo e exemplo para muitas escolas do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos escolas maravilhosas. Esse investimento em infraestrutura que eu sempre falo, nós queremos levar uma ação de sucesso que eu acabei de contar, que é a pavimentação dentro do núcleo urbano. Nós queremos levar esse processo de pavimentação. Porque assim, ó, Fábio, eu preciso contar isso até com uma certa calma para explicar para a nossa população. O governo do PDT sempre teve como prioridade pavimentar, primeiro, a frente de escolas e postos de saúde. Nós fizemos isso, nós ainda temos algumas escolas que precisam de pavimentação e também alguns postos de saúde. Agora, nós queremos levar esse case de sucesso também para o nosso interior. O pessoal diz assim, Rodrigo, é possível pavimentar 2.800 quilômetros de estradas? Não, gente, não é uma tarefa muito simples, isso exige talvez cifras na conta de bilhões, né? Mas o Rodrigo tem um projeto muito interessante que está no nosso plano de governo, que é fazer pavimentação na frente de escolas e na frente de postos de saúde também, para que quando as nossas crianças acessem as escolas e os postos de saúde, não vá pisar no barro num dia de chuva e a gente tenha uma estrutura melhor. Do plano de carreira de vocês aqui, fala sobre revisão de plano de carreira, cargos e salário da categoria. Vamos falar sobre magistério. Como está e o que vocês pretendem? O nosso magistério hoje, nós temos a rede de ensino municipal é muito grande. Nós temos hoje mais de 4.000 crianças que todos os dias acordam cedo de manhãzinha e vão para a escola. Para a gente estabelecer uma rotina em que a comunidade escolar, e quando eu falo em comunidade escolar, professores, crianças, os pais, eles se sintam melhor atendidos, um conforto melhor para o seu trabalho, os professores precisam sim de uma valorização. A gente quer discutir, Fábio, mas de forma muito democrática com os professores. Nós, inclusive, fizemos reuniões com os professores e nós queremos estabelecer um novo plano de carreira, mas dialogando com a classe de professores, com a nossa classe do magistério. Isso é importante. O piso do magistério tem um objetivo de vocês tentar atingir o piso? Sim, nós queremos atingir esse piso, mas claro, nós precisamos ser também conscientes. O Rodrigo, ele não vem para uma rádio ou vem, né, em algum espaço contando mentiras. Não é assim que se faz política, muito pelo contrário, a minha preocupação é real. E eu preciso ser muito claro. Por que nós estamos preocupados em fazer o desenvolvimento econômico de São Lourenço? Porque nós precisamos sim aumentar a arrecadação para que se consiga tomar medidas mais amplas, para que a gente consiga melhorar os planos de carreira dos nossos. E aí eu falo até das carreiras em geral, né? Mas claro que sim, nós queremos debater e dialogar com os nossos professores. Deixa eu trazer por último aqui uma coisa que vocês têm no plano de vocês, que é a cultura. Sim. São Lourenço do Sul, tanto cidade como interior, ao longo de muitos anos sempre borbulhou, sempre foi muita ênfase na questão de ações. Não falo só da época do veraneio, né, que geralmente se acontece, mas o ano inteiro
motivando as pessoas a cultuarem tradições, cultura germânica, cultura tradicionalista. Como é que vê o papel da prefeitura no que diz respeito a eventos, ações que acontecem na cidade por N entidades? Olha, o Rodrigo Arte como é que se diz, né, Fábio? Eu estava falando, o Rodrigo Arte é músico de nascença, né? Sim. O Christian Jepsen, meu vice, né? Anos e anos dentro de um grupo de danças alemãs, né? Então a gente é muito ligado à cultura, né? Participei de muitos repontes da canção crioula, né? Festivais nativistas, nosso grande festival nativista que acontece em São Lourenço. Então a gente quer valorizar muito a nossa cultura. Eu enxergo que o papel do município é justamente fomentar esses eventos, né? E não só fomentar os eventos que são tradicionais dentro de São Lourenço, reponte, carnaval, né? Toda a temporada de veraneio, mas sim trazer novos eventos. Eventos daqui a pouco da monta religiosa, né? A gente é também muito apegado, até por conta da nossa família. O Rodrigo Arte, ele nasceu em São Lourenço, a família dele toda é de São Lourenço. Nós somos muito cristãos, né? Então eu sou muito afeito a essa questão religiosa também, fazer grandes eventos religiosos, né? Trazer outros eventos também gastronômicos, daqui a pouco um festival da parrijada, e isso a gente quer disseminar pelo município, né, para que isso também tenha a ver com o nosso trade turístico, né, para que a gente atraia cada vez mais turistas para São Lourenço. Como é que está funcionando o caminho pomerano de vocês lá? Olha, o Caminho Pomerano, hoje ele funciona através de uma coordenação específica e que gere o Caminho Pomerano. Mas, claro que o Caminho Pomerano, ele também precisa de investimentos. Nós precisamos ampliar e a Prefeitura tem um papel de fomento muito importante nisso. Assim, a partir de janeiro de 2025, o Rodrigo quer sentar e conversar com esses atores, com os empreendedores rurais que participam do Caminho Pomerano, para a gente não só incentivar, mas mas também ampliar as ações do Caminho Pomerano. É muito importante isso para nós. Vocês têm uma tradição muito linda, que eu digo assim... O nosso interior é maravilhoso, de manter, né? E às vezes as pessoas, os empreendedores, as famílias querem fazer isso. E o papel da prefeitura, muitas vezes, é mais ajudar do que atrapalhar, é consolidar, é informar, daqui a pouco proporcionar uma mídia, uma propaganda, que possa isso para frente acontecer, né? Nós queremos também lançar editais para a gente pegar e fomentar todos esses eventos culturais. Os nossos eventos culturais, as nossas associações, elas precisam de fomento e incentivo financeiro também. A gente quer criar um grande processo de editais para que a gente beneficie e atinja todas as associações do município que trabalham com eventos culturais, né? Exatamente. Bom, ficou 30 segundos do bloco anterior, eu vou te passar esses 30 segundos para que tu te dirija à população de São Lourenço, de Camaquã, que tem relação com São Lourenço, e também peço o teu voto. Olha, eu quero deixar uma mensagem de muito otimismo, né? Eu quero dizer para vocês que nós temos, né, 5 candidaturas lá dentro de São Lourenço do Sul. O Rodrigo vem com a sua proposta, o Rodrigo e o Christian, né? Porque nós acreditamos em São Lourenço do Sul, Fábio, né? Nós acreditamos muito em São Lourenço do Sul. O Rodrigo é um filho da cidade. Eu nasci na Boa Vista, minha família toda é de São Lourenço. Eu tenho dito nas minhas caminhadas que o Rodrigo jamais vai fugir de um debate, de um discurso, e muito pelo contrário. O Rodrigo gosta muito de conversar, né? E especialmente muito de São Lourenço. Muito bom. E olha, avisando a população toda que dia 28 de setembro, no Teatro do Sesc, São Lourenço do Sul terá a oportunidade de ouvir os seus candidatos se embatendo, conversando entre eles, fazendo as propostas, cobrando a participação. 28 de setembro, põe na tua agenda aí que vai ser o Encontro São Lourenço do Sul. Muito obrigado pela presença, Rodrigo. Eu que agradeço, Fábio, a toda a equipe da Acústica FM também. É um prazer enorme ter estado hoje com vocês aqui.